A ambulância chegou às 9 da noite. Eu vi as luzes piscando pela janela e fui correndo para fora, achando que tinha sido algum acidente na rua. Não era na rua. Era na casa da dona Marlene, minha vizinha de mais de 30 anos. 71 anos. Sempre super ativa. Daquelas que cuidam do jardim todo dia e fazem questão de andar até a padaria em vez de pedir entrega. No dia seguinte, fui visitar ela no hospital. E o que ela me contou me deixou com um nó na garganta, porque eu fazia exatamente a mesma coisa que ela. Todo santo dia. Ela tomava remédio para pressão há mais de 15 anos. Remédio receitado, acompanhamento médico, tudo certo. E, também há anos, tinha o costume de tomar um chazinho específico todas as tardes. Uma combinação que a mãe dela já fazia, que a avó dela também fazia. Uma receita de família. Ninguém nunca disse para ela que tinha algum problema. Ela nunca perguntou. O médico nunca perguntou sobre os chás. E ela nunca pensou que fosse importante mencionar. Afinal, é só um chá. Até que, depois de mais de uma década tomando essa combinação todos os dias, o corpo dela simplesmente não aguentou mais. A pressão caiu de um jeito perigoso. Tontura forte. Confusão. E ela foi parar na emergência. E o pior, os médicos disseram que provavelmente não foi um evento isolado. Foi um acúmulo. Anos de uma combinação que, sozinha, talvez não causasse nada, mas que junto com o remédio dela, dia após dia, foi sobrecarregando o corpo de um jeito silencioso, sem sintomas visíveis, sem aviso claro, até aquele dia. Hoje vou te mostrar 6 combinações de chás com remédios, que merecem atenção especial. Não para te assustar, mas porque, assim como a dona Marlene, muita gente faz essas combinações há anos, sem fazer ideia. E a combinação número 4 é exatamente a que ela fazia, mas eu só vou contar qual era, e o motivo específico pelo qual ela nunca suspeitou de nada, quando a gente chegar lá, porque o motivo é o mesmo motivo pelo qual, talvez, você também nunca tenha suspeitado. Mas antes de falar de cada combinação, deixa eu te contar como essa história mudou o jeito como eu olho para os chás que tenho em casa. Antes de continuar, o aviso mais importante deste vídeo. Se você toma qualquer remédio de uso contínuo, a orientação mais segura é sempre informar seu médico sobre todos os chás, plantas e suplementos que você usa, mesmo que pareçam inofensivos. Esse vídeo não substitui essa conversa. Ele existe justamente para te ajudar a saber o que perguntar. Vamos começar. Combinação número 6. Chá de camomila em excesso, com remédios sedativos ou para ansiedade. A camomila é uma das plantas mais suaves que existem e, na maioria das vezes, realmente é segura. Mas suave não é o mesmo que sem efeito nenhum. A camomila tem uma leve ação calmante, por isso é tão usada à noite. E quando você já toma um remédio com efeito sedativo, para ansiedade, para dormir, ou até alguns remédios para alergia que dão sono, somar várias xícaras de camomila bem forte ao longo do dia.
pode intensificar esse efeito mais do que o esperado. Geralmente, isso aparece como uma sonolência maior do que o normal, tontura ao levantar, ou uma sensação de lentidão que a pessoa atribui à idade, ou ao cansaço, sem associar ao chá. O que fazer? 1 ou 2 xícaras de camomila por dia, bem preparada, dificilmente é problema para alguém. A atenção é com o uso de várias xícaras fortes, espalhadas pelo dia, somadas a remédios que já têm efeito sedativo. Combinação número 5. Chá de boldo, com remédios para o fígado, ou anticoncepcionais. O boldo é uma das plantas mais usadas no Brasil. Quase todo mundo tem em casa. Ou já tomou em algum momento, geralmente depois de uma refeição mais pesada. O que pouca gente sabe é que o boldo, em uso frequente e por longos períodos, pode sobrecarregar o fígado, exatamente o órgão que ele supostamente ajuda. E o fígado é também responsável por processar uma parte significativa dos remédios que tomamos, incluindo anticoncepcionais e medicamentos para colesterol. Quando o fígado está sobrecarregado pelo uso excessivo de boldo, ele pode processar esses remédios de forma diferente do esperado, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, dependendo do caso. E isso pode alterar o quanto do remédio realmente funciona no seu corpo. O que fazer? Boldo ocasional? Depois de uma refeição muito pesada? De vez em quando? Provavelmente não é o problema. O problema é o uso diário, por meses ou anos, sem pausa, especialmente se você toma remédios de uso contínuo. Combinação número 4. Vou guardar essa para mais para frente. Como prometi. Vamos para a próxima. Combinação número 3. Chá de erva de São João com qualquer antidepressivo. Essa é, provavelmente, uma das combinações mais sérias que existem. A erva de São João, que muitas mulheres tomam por conta própria para melhorar o humor, age sobre os mesmos receptores cerebrais que os antidepressivos atuam. Combinada com esses medicamentos, pode causar o que a medicina chama de síndrome serotoninérgica, agitação, confusão mental, aumento da temperatura corporal e, em casos graves, tremores fortes e convulsões. Isso não é teoria. Existem casos documentados na literatura médica. E o que torna isso especialmente perigoso é que muita gente que toma antidepressivo não conta para o médico que também toma um chazinho calmante. Porque, de novo, é só um chá. O que fazer? Se você toma qualquer antidepressivo, não use erva de São João sem falar com seu médico ou psiquiatra antes. Sem exceção. Combinação número 2. Chás diuréticos, com remédios diuréticos para pressão. Chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de quebra-pedra, chá de dente de leão. Todos esses têm ação diurética natural e todos parecem completamente inofensivos. São bebidos diariamente por milhões de brasileiros. Mas se você toma um remédio para pressão que também é diurético, que é muito comum, a combinação pode levar a uma perda excessiva de líquido e de minerais importantes, como o potássio.
Os sintomas de baixa de potássio incluem cãibras, fraqueza muscular, palpitações e, em casos mais sérios, alterações no ritmo do coração. E muita gente sente esses sintomas e nem imagina que pode ter relação com o chazinho de todo dia. O que fazer? Se você toma remédio diurético para pressão, pergunta para o seu médico especificamente sobre chás diuréticos. Pode ser que não tenha problema nenhum no seu caso, ou pode ser que seja melhor evitar. Mas essa é uma decisão que precisa ser tomada junto com quem acompanha seu tratamento, não por conta própria. E agora, finalmente, a combinação número 4. Combinação número 4. A que mandou a dona Marlene para o hospital. Chá de alcaçuz, com remédio para pressão. Alcaçuz, aquela raiz adocicada, usada em chás, balas e até em alguns remédios caseiros para garganta. A raiz de alcaçuz contém uma substância chamada glicirrizina. E aqui está o problema. Em uso prolongado, a glicirrizina pode fazer o corpo reter sódio e perder potássio. Exatamente o oposto do efeito dos chás diuréticos que vimos na combinação anterior. E reter sódio tende a aumentar a pressão arterial. Pensa nisso com cuidado. A dona Marlene tomava remédio todos os dias, com o objetivo de baixar a pressão. E, também, todos os dias, tomava um chá que, silenciosamente, trabalhava na direção contrária. Não o suficiente para ela perceber de um dia para o outro, mas o suficiente, ao longo de mais de 10 anos, para desequilibrar completamente o efeito do remédio e os níveis de potássio do corpo dela. E aqui está o detalhe que muda tudo, e que talvez seja o mesmo motivo pelo qual você também nunca suspeitaria. O chá que ela tomava não tinha alcaçuz escrito em letras grandes no nome. Era uma mistura de ervas, uma receita de família, passada de geração em geração, em que o alcaçuz era só um dos ingredientes, misturado com outras 3 ou 4 plantas. O nome da mistura nem mencionava alcaçuz. E o alcaçuz também aparece escondido em outros lugares. Em balas e doces que dizem sabor de anis ou raiz doce, em alguns chás compostos para garganta. Aqueles de caixinha com ilustração de nuvem de vapor, em certos remédios fitoterápicos para azia. Ele se disfarça, e quem não sabe o que está procurando, nunca vai encontrar. O que fazer? Se você toma remédio para pressão, de qualquer tipo, e tem o costume de tomar algum chá de mistura, uma receita de família, um chá composto comprado já pronto, vale a pena checar os ingredientes. Procure especificamente por alcaçuz, licorice ou raiz doce na lista. E se tiver, leva a caixinha ou anota os ingredientes. E pergunta para o seu médico na próxima consulta. Não precisa parar de tomar de imediato por conta própria. Só precisa que essa informação chegue até quem está cuidando da sua pressão. Combinação número 1. Chá de gengibre ou alho concentrado, com remédios anticoagulantes. O gengibre e o alho, que aparecem tanto em receitas medicinais quanto na cozinha do dia a dia, merecem atenção especial aqui, de forma mais direta. Gengibre e alho, em quantidades normais de cozinha,
geralmente não são um problema. Mas em quantidades concentradas, chás fortes, tomados várias vezes ao dia, ou suplementos, ambos têm um efeito sobre a coagulação do sangue. Para quem toma remédios como aspirina em dose contínua, warfarina ou outros anticoagulantes, essa combinação pode aumentar o risco de sangramentos, desde hematomas que demoram mais para sumir, até, em casos mais raros, sangramentos mais sérios. O que fazer? Gengibre e alho na comida do dia a dia, nas quantidades normais de tempero, raramente é um problema. O cuidado é com o uso concentrado, chás fortes e frequentes ou suplementos. Se você toma anticoagulante, de novo, conversa com seu médico antes de intensificar o uso. A dona Marlene se recuperou. Ficou alguns dias internada. Ajustaram o remédio dela. E ela parou o chá de família. Pelo menos até conversar com o médico sobre os ingredientes. Mas o que ficou para mim, depois daquela visita no hospital, não foi só o susto. Foi a constatação de que eu também tinha chás em casa. Receitas que minha mãe me deu, misturas que eu comprava prontas. E eu não fazia a menor ideia do que tinha dentro de cada uma. Fui em casa, abri o armário e fiquei olhando aqueles potinhos com uma desconfiança que eu nunca tinha sentido antes. Peguei um por um, li os ingredientes e descobri que um dos chás que eu tomava regularmente tinha erva de São João na composição. Não estava escrito em letras grandes. Estava no final da lista de ingredientes, em letra miúda, e eu não tomava antidepressivo. Então, não era um risco para mim especificamente. Mas se eu tomasse, eu nunca teria percebido. Essa tarde, olhando aqueles potinhos, mudou o jeito como eu penso sobre chás. Não com medo, mas com atenção. São coisas vivas, com substâncias ativas, com efeitos reais. E merecem a mesma seriedade que a gente dá a qualquer remédio. Percorremos 6 combinações que merecem atenção especial. Não para você parar de tomar chá, nem para viver com medo, mas para você fazer uma coisa simples. Da próxima vez que for ao médico, leva a lista, ou as caixinhas, de tudo que você toma, incluindo os chás, mesmo os de família, mesmo os que parecem bobos demais para mencionar. Às vezes, a informação mais importante é exatamente aquela que a gente acha que nem vale a pena falar. Qual dos chás dessa lista você tem em casa? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada no próximo vídeo que aparece aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Cuida de você e leva essa lista para o seu médico.